Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 10 de outubro. Essa daqui é a nossa sexta aula. A gente vai falar um pouquinho sobre, continuar falando, ver se a gente consegue encerrar hoje, sobre a prática de Jesus, prática libertadora de Jesus do Evangelho de Marcos. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Quem pode puxar uma oração aí pra gente, pessoal? Vamos lá? Fala, Mário, tudo bem? Vê uma oração para... Quem pode ir, pessoal, um voluntário aí? Vamos lá? Estou esperando. Eu puxo aqui. Vamos aí. Estão ouvindo? Me ouvem? Sim. Sim. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pedimos à Santíssima Trindade e à Virgem Maria que nos oriente nesta aula, que o professor Edson possa ser tocado no seu coração e que possa nos transmitir tantas mensagens quanto ele tem transmitido para nós durante todos esses anos. Por ser o mês de Maria, vamos iniciar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Maria nos ilumine sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Legal. Bora lá, então. Então, deve estar compartilhando aí com vocês o vídeo. E agora eu vou compartilhar a apresentação. Vocês estão vendo aí, tela cheia? Sim. Beleza. Vou arrumar aqui, então. Já vou arrumar um negócio aqui que eu já vi que está errado. Beleza. Então, vamos lá. Pessoal, a gente está vendo... a prática de Jesus, a prática libertadora de Jesus, né? E nós iniciamos na letra A a questão da denúncia de Jesus contra as autoridades romanas. A gente viu lá um pouco alguns textos, né, sobre Jesus contra Roma. Aí, na aula passada, a gente começou a ver a prática de Jesus contra as autoridades judaicas. E nós vimos 3 pontos. O primeiro, nós vimos as curas, capítulo 1, capítulo 2. Aí, depois, na aula passada, o capítulo 2 ainda, do 16 ao 28, a polêmica de Jesus contra os fariseus, principalmente relacionada à questão da comida, né? Vocês viram que tem um lance da comida ali. E depois, no finalzinho da aula, a gente começou a ver a questão de... porque no número 1, Jesus luta contra a questão dos romanos. No número 1, Jesus fala contra os fariseus. Hoje eu estou mal. No número 1, Jesus fala contra os saduceus, na medida em que ele está colocando a questão da cura e poder que os fariseus, que os saduceus tinham, principalmente em curar e permitir o ritual que reconhecia a cura, mas principalmente estava ligado ao templo, né, de Jerusalém. Depois, quando a gente conversa um pouquinho sobre os fariseus, aí depois a gente volta agora no finalzinho a falar, retomamos a questão dos saduceus, do número 1, então o 3 e o 1 estão ligados, na medida em que a gente vai falar da questão do templo, tá? Capítulo 11, 12 e 26. Tem o microfone que está aberto, pessoal, está vazando áudio. É o meu?
Desculpa, gente, é o meu que eu tentei. Mas só podia ser a Foi mal. Lúcia mesmo, viu? Pelo amor Não, eu não sei se é o meu, porque eu tive que abrir de para eu te ouvir. Tô brincando. Não, mas é o meu? Você está me ouvindo? Ah, eu tô te Ah, ouvindo. então é. Desculpa aí, foi mal. Peraí que o Valdemar tá entrando aqui. Isso. Aí, Porque pessoal, nós assim, eu vamos estava com a então. internet até agora, né? Agora que começou a aula, caiu a internet de casa. Então, eu estou pelo celular quase sem bateria. Tá. Então, opa, só um minuto. Peraí que eu tô as coisas aqui. Pronto. Pronto. Então, vamos lá. Aí, então, nós começamos com o fim do tempo. Quando a gente trabalhou, pessoal, a gente trabalhou o fim do templo, nós temos 3 textos para trabalhar. Olha só, e a gente começa, nós vamos fazer um sanduíche, nossa, aqui o quiasmo, né? A gente vai pegar, ó, 11, de 12 a 14, depois a gente pula do 20 para o 26, porque eles têm uma conexão, e depois a gente volta para do 15 ao 19, que está no meio do sanduíche, para a gente entender o porquê disso, né? Então, vamos lá, pessoal, por favor, peguem para a gente aí o capítulo 11, de Marcos, de 12 a 26. A primeira parte a gente já trabalhou, mas nós vamos ler novamente, só para a gente lembrar o texto, e depois eu faço um comentário, aí depois a gente pula para o 20 ao 26, tá? Por favor, pessoal, alguém lê para a gente aí, ó, capítulo 11, de 12 a 14. Vai. Um só, não precisa brigar, não. Um de cada vez, pessoal. Eu posso ler, mas é que eu estou procurando aqui, que eu estou correndo por causa da internet. É 11, de 12 a 14? Isso, 11 de 12 a 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, essa passagem, Isso. teve fome. Ao ver à direita uma figueira coberta de folhagem, foi ver se achava algum fruto, mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: Ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos o ouviram. Então, pessoal, primeiro aí ele só falou ó, que ninguém jamais come do seu fruto, tá? Então, veja que para no verso 14, a gente vai voltar agora no verso 20, tá? Aí depois nós voltamos para o meio, que é do 15 ao 19. Porque o meio é que está mais importante e é o meio que vai acontecer. E é o meio que o A e o B vai nos levar ao C, tá? É o meio que é importante. Então vamos lá. Ó, do 12 ao 14, o que ele está falando? Da figueira. Aí nós já fizemos essa primeira reflexão. Vocês lembram? A gente estava conversando aí e tal, até a Lúcia fez umas perguntas, etc., na semana passada. Então, do 12 ao 14, ele vai levantar a questão da figueira, e a gente viu que a figueira, junto com outras árvores frutíferas, né, são utilizadas pelos profetas para falar sobre sobre o sistema das tribos, mas principalmente o sistema político, econômico e social utilizado pelo povo de Deus, né? Então, essa figueira, esta árvore, dá frutos ou não dá frutos, né? E aí a gente foi vendo, fomos discutindo tal, o que representa a figueira, e no texto ela vai estar representando a estrutura política, econômica, religiosa e social que está ancorada em quê? No tempo, tá? Então, ela representa o sistema do tempo. Era isso que a gente estava falando. Ela está frutificando, é porque esse sistema está gerando vida. Se ela não está frutificando, é porque esse sistema está gerando morte. Beleza? Tá. Aí, voltamos, aí a gente pula, né, do 15 para o 19, porque, como eu disse, este é o centro do texto, e nós vamos lá para o 20.
tá? Vamos lá, pessoal. Leia pra gente, ó, do 20 até o 26, por favor. Posso ler. Vamos lá. Passando por ali de manhã, viram uma figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Jesus respondeu-lhe: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que o que diz se realiza, assim lhe acontecerá. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já o recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Ok. Então, pessoal, o que a gente tem aí? Olha que estranho, né? Ó, a gente viu no 12 ao 16, no 12 ao 14, ele fala da figueira e ele fala que Jesus vai ele amaldiçoa a figueira. Está lá no verso 14, ninguém jamais comerá do teu fruto. Né? Então, depois tem todo um texto que é do 15 até o 19, e este texto, ele está falando do templo. Por isso que a gente entende que o que está nas bordas é uma alegoria, a figueira está nas bordas, é uma alegoria para o que está no centro. Né? Então, o que ele coloca ali, pessoal? O Marcos, ele está colocando para a gente o seguinte: nós devemos, na época dele, na época da comunidade, que é anos 60, final do ano 60, começo do ano 70, eles devem ou não continuar praticando a religião centrada no templo. Tá? O Marcos diz, não. O Marcos é radical. A gente deve defender esse sistema centrado no templo? Não. Não devemos, porque este sistema já era. Ele secou até a raiz. Ele acabou. Ele não nos interessa mais, ele não nos leva mais, não nos traz mais frutos, não nos traz mais vida. Então, a proposta da comunidade de Marcos é abandonar o templo, abandonar o sistema. Agora, gente, o que significa abandonar o sistema do templo? É abandonar a crença em um Deus que é cultuado a partir de sacrifícios. Abandonar um sistema de crença em um Deus que baseia a cura, que baseia a bênção se baseia em um sistema de trocas. Agora, a grande questão aqui, pessoal, então, a comunidade de Marcos, ela é radical, certo? Não, abandonamos esse sistema. Não vamos criar um movimento de seguimento de Jesus onde esse sistema existe. Não pode ter um sistema de troca, de retribuição, tá? Olha só o que nós estamos dizendo aqui, pessoal. A comunidade de Marcos é contra o sistema de retribuição. A comunidade de Marcos é contra o sistema de fazer um sacrifício no templo para ter alguma troca, né? Alguma coisa em troca. Veja como isso não pode estar centrada no cristianismo. O cristianismo não pode ter esse tipo de prática. A comunidade de Marcos está pregando contra isso. E daí, a grande questão é o seguinte: é possível crer em um Deus sem essa ideia de troca? É possível acreditar numa religião que não se baseia no sacrifício? Pessoal, eu estou fazendo essa pergunta porque ela está sendo colocada não apenas pelo Evangelho e pela comunidade de Marcos, lá no ano 60, né, 30 anos depois de Jesus. Ela está sendo colocada para nós hoje. A gente acredita numa religião que não está baseada no sistema de troca? Mas se Deus não está
nessa ideia de onde está Deus. Abandonar essa ideia é abandonar uma crença em Deus? É possível a crença num Deus que age através do perdão e da oração e da fé? Porque é isso que o Marcos está colocando nesse trecho que nós estamos colocando aqui, nós estamos lendo aqui, ó, do 20 ao 26. Ele está dizendo, olha, tendes fé em Deus. Final do verso 22. Em verdade vos digo, se alguém disser a essa montanha, erga-te e lança-te ao mar, não duvidar do coração, isso se realiza. O que ele está querendo dizer com isso, pessoal? A montanha aqui lembra Isaías. Não sei se vocês se lembram disso. Ele está dizendo que a montanha aqui está representando o templo. Tá? Se você disser, essa montanha, vamos arrancá-la daqui, vamos jogar para o mar, ou seja, se você disser, vamos acabar com esse sistema baseado no templo, mas se você acreditar nisso, e se você praticar isso, acreditar significa praticar, e se você tiver uma vida baseada na oração, isso pode acontecer. A fé em Deus não está, olha a letra C, a fé em Deus não está no templo, desculpa, ali está templo, está errado, ó, a fé em Deus não está no templo, tá? O templo, enquanto organização religiosa e econômica, tem que ser jogado fora. A gente tem que acreditar em Javé, em Deus, com base na nossa fé, com base na prática do perdão comunitário e com base na prática da oração. Então, a fé, a oração e o perdão. E veja, olha o perdão, pessoal. Quando o Marcos fala aqui de perdoar, ó, e quando estiverdes orando, se tiverdes uma coisa contra alguém, perdoai-lhe. Pessoal, isso é tão comum na nossa visão, é tão comum na nossa ideia, que a gente não percebe o quanto isso é diferente naquele momento. Porque ele está colocando o seguinte, antes, quem é que podia dar o perdão? O sacerdote. Quem é que podia purificar os impuros? O sacerdote. Através do quê? Do sacrifício no templo. Agora não. Quem é que perdoa? A comunidade. A comunidade se perdoa. A comunidade concede o perdão. Então, a prática do perdão na comunidade, ela já é suficiente para perdoar os pecados uns dos outros. Não precisa do sacrifício no templo. O que eu estou querendo que vocês entendam é o seguinte, o Marcos, aqui nesse texto, ele está querendo dizer, ele está substituindo a crença e a prática num Deus do amor, do perdão e da oração, substituindo um Deus fincado no sacrifício no templo. Estão me acompanhando? Então, o Marcos está propondo, na verdade, o Evangelho de Jesus está propondo uma prática nova que substitui a prática do perdão dos pecados no templo. É interessante, desculpa fazer esse paralelo aqui, porque o Lutero, o Martinho Lutero, ele vai fazer essa mesma reflexão contra a Igreja Católica, né? Lá no século XVI, 1500 e pouco. O Lutero vai fazer exatamente essa mesma reflexão, né? O Lutero vai falar, olha, nós católicos, porque o Lutero era da igreja, né? Nós católicos estamos trocando perdão atrás de coisas. A gente faz uma negociata com Deus, uma indulgência, né? Isso é complicado, porque foi exatamente isso, contra isso, que o Evangelho, no seu primeiro momento ali, com Marcos e tal, lutou. Né? Então, trocar esse tipo de prática de barganha com Deus por um outro tipo de fé baseado no comportamento nosso do perdão mútuo, no perdão entre nós. Então, quando o Marcos está falando do perdão aqui, ele está substituindo um sistema por outro. Tá legal? Tudo bem? E, então, ó, no lugar aparece um Deus da oração e do perdão, tá? Ô, Edson, eu posso fazer uma pergunta? Um minutinho, deixa eu só terminar essa parte aqui. Se a gente acabar com o templo, pode ser feito, então, tudo... Acho que me confundi. Pode ser feito o mundo, pode ser refeito. Pode ser feito tudo, então. Tudo pode ser refeito. O mundo pode ser refeito. Tudo pode ser diferente. A relação
com esse Deus depende da oração e da prática, e de sua prática, ou seja, do perdão e do amor, ok? Então, a comunidade está propondo, fazendo uma proposta diferente, tá legal? Continua. Pode perguntar, Lúcia, vai lá. A pergunta óbvia de sempre, né, que a gente faz, a gente sempre faz isso, né, Edson? A gente vive fazendo essa troca. Quando você sobe uma escadaria, quando você faz uma caminhada, quando você vai para Aparecida, quando você vai para Jerusalém, quase toda religião é baseada nessa troca. Então, apesar da gente saber disso, inconscientemente, até mesmo, sei lá, vou rezar um Pai Nosso para pedir para Deus, não é uma troca? Ó, o Pai Nosso pelo Pai Nosso é uma coisa, a oração pela oração, mas quando você reza no intuito de que, de alguma forma, você já está fazendo alguma troca com Deus, e a gente faz isso, no fundo. Não, a oração não é uma troca com Deus, né, Lúcia? A oração não é? Então não é considerada, tá certo. Não, né? Porque você tá pedindo que Deus... Senão não existe oração, né? Não existe o pedir. Mas é claro que pode. Ele está dizendo aqui, ó, esse Deus depende da nossa... Entendi. Ela entra num outro nível de conversa, não seria uma troca, seria um pedido. Porque o que ele está colocando ali é o que existia na prática, eu estou citando isso porque vocês já conhecem, já estudaram, né? A prática da venda de indulgência durante a Idade Média, a prática do sacrifício nos templos, na época de Jesus, para purificação entre aspas, dos pecados e tudo mais. Essa prática é que ele está denunciando. O Marx e o que eu estou falando, o Lutero, né, combateram, ok? Mas assim, hoje a gente também não faz isso ainda, Edson. Ok, eu entendi errado que talvez a oração não está errada, ok. Mas a gente não faz isso ainda hoje? Um monte. Quer dizer, um monte de gente faz, existe essa prática hoje, por isso que eu estou falando. É uma coisa que está lá, tá lá colocado no Evangelho de Marx, mas faz parte, porque é uma coisa... Inconsciente, até mesmo incutido na gente. Exatamente, isso que eu ia falar. Às vezes a gente tem que... Todas as religiões, praticamente, né? Porque eu, às vezes, penso, eu estou fazendo isso em uma forma de troca, porque, às vezes, a gente mesmo que já é um pouco mais estudadinho, digamos assim, né? No fundo, a gente ainda tem isso um pouco. A gente percebe que até na nossa ação. Imagina quem não tem essa com certeza, né? A gente pratica mesmo. Isso faz parte, e não é só, né? Isso é muito comum. Agora, isso é muito utilizável pelas lideranças religiosas, pastor, padre, não sei o que lá, né? Olha, se você tiver esse tipo de comportamento, Deus vai te abençoar. Olha, se você fizer aquilo, Deus vai te castigar. Então, esse tipo de relação é muito interessante para as lideranças religiosas, na medida em que eles podem usar, né? Eles podem usar esse tipo de ideia de teologia, né? Teologia da retribuição, para poder manipular as pessoas, né? Então, isso é uma prática muito usual dentro das várias religiões, das várias igrejas. É porque, assim, eu sou de uma família católica, mas muitos sobrinhos meus, então minha família ou é uma católica, não tem um ateu na minha família, entendeu? Pode até ter um que seja um pouquinho espírita, mas assim, o cristianismo e o evangélico é forte na minha religião. Normalmente os primos, os sobrinhos foram para o evangélico, a maior parte. E por isso eu tenho bastante convivência com eles, entendeu? Então eu sei de cada um qual que é o evangélico luterano, o evangélico metodista, e assim, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que há 2 semanas, semana passada, domingo passado, ela já passou por vários problemas de saúde, de câncer, e vira e mexe, ela faz de tudo para sempre levar a gente para a igreja dela. Isso já faz mais de 15 anos que é assim. Então, ela não perde uma chance para levar a gente para ir lá para a igreja dela, para assistir algum culto deles. Ok, a gente foi lá num momento de ação de graça, então, ok. Só que eu sempre percebo como é o tipo de pregação deles. E é assim, mas é muito forte isso. Principalmente no evangélico. No cristianismo não é. Mas o cristianismo é mais tipo assim, a promessa... ir para Aparecida do Norte, a gente faz de alguma coisa, eu faço isso, eu prometo eu pelo menos fazer isso, eu faço tal coisa, se eu conseguir, eu vou comprar uma cesta e doar para alguém.
No evangélico não é assim, não. No evangélico é pura troca pela troca. Dele para ele mesmo. Alguma coisa assim bem... E fica muito forte isso, né? Mas, assim, para não questionar o outro, então eu falo da minha religião, que eu sei quando a gente faz essa troca mesmo. Pode crer, nós também temos. Né? Tudo bem? Beleza? Vamos para frente? Mas isso é importante, pessoal, salientar o seguinte. Está vendo que isso está na raiz do movimento de Jesus, tá? Porque esse daqui, como a gente já viu, é o primeiro evangelho, né? Então, o primeiro escrito que vai tematizar isso, né? Teologicamente. Então, tá aí colocado. Mas isso, pessoal, você se lembra que a gente já tinha visto isso em Paulo e tudo mais, né? Porque tem toda uma literatura que antecede tudo isso aqui, né? Tá bom? Deixa eu ver. Agora, ação suportada pela prática, aprovação do perdão, papapá. Ok, tá? Muito bem. Então, senhores, beleza. Ó, o que a gente viu? A gente viu que a figueira está estéril, 12 a 14. Então, e ela não dá mais frutos e não dará mesmo. Ou seja, o sistema do templo não dará mais frutos. E 20 até 26, nós temos que substituí-lo por um outro tipo de religiosidade, um outro tipo de relação entre o homem e Deus, baseada na oração, baseada na prática do perdão e baseada na caridade, no amor, ok? Agora, por quê? Por que o templo não dá mais fruto? Por que o templo é a figueira que não dá mais fruto? Tá? Vamos lá, vamos analisar então este texto, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o texto de cabo a rabo, aí depois a gente vai voltando tema por tema para pegar, verso por verso, tá? Quem pode ler para a gente? Ó, veja que interessante, pessoal. Os dois textos que nós trabalhamos estão bem em volta, eles circundam o texto central, que é a figueira, ou seja, que é o templo, tá? Vai, quem lê até 19? Povo? Eu leio. Uhum. É 15 e 19, né? Sim. Chegaram a Jerusalém, e entrando no templo, ele começou a expulsar os vendedores e os compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo. E ensinava-lhes, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam como fazê-lo perecer. Eles o temiam, pois toda a multidão estava maravilhada com seu ensinamento. Ao entardecer, ele se dirigiu para fora da cidade. Ok. Então vamos lá, pessoal. Agora, verso por verso, vamos analisar isso daí. Lembrando sempre o seguinte: qual é o tema? Por que o templo deve ser destruído, né? O sistema do templo deve ser abandonado. Então vamos lá. Ó, por que o templo será destruído? Então, verso 15. Chegaram, eu leio de novo o texto e a gente vai analisando pedacinho por pedacinho, tá bom? Ó, chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo. E começou a expulsar os que vendiam e os que compravam. Então, ele vai começar a quebrar o quê? O primeiro elemento que se coloca no templo, ou seja, a retribuição. Tanto quem vende quanto quem compra. Quem vende são os comerciantes. Normalmente, comerciante de animal, tá? Porque são os animais que são colocados como sacrifício no templo, ok? E, normalmente, o comerciante, pessoal, era ligado à família sacerdotal. Então, o cara que vende no templo é o cara que está ligado ao sacerdote, à casta dos saduceus, ok? Quem compra são os peregrinos, que, na verdade, pessoal, é o pessoal são as pessoas que são exploradas por esse sistema, tá? Que eles têm que, para se, entre aspas, purificar, comprar animal vendido pelos comerciantes sacerdotes para poder, e isso gera uma economia para eles, né? Jesus se indignou, porque ele se dirige contra os interesses dos sacerdotes, né?
que vão transformar num comércio. Daqui a pouco a gente volta nesse texto, tá? A indignação contra os chefes aqui em Marcos é o mesmo, né? Quer dizer, a indignação que a gente vê na profecia, lá em Oséias, mas principalmente em Isaías, tá? Essa indignação que já existia na profecia, nos profetas, o Marcos vai retomar, tá? Então, primeiro nível de pecado no templo, né? Ele traz a teologia da retribuição. Um compra, o outro vende, tá? Depois, Jesus derrubou as mesas dos cambistas, dos trocadores de moeda, e também derrubou a cadeira dos caras que vendiam pomba. Interessante é que ele fala de comprar e vender, vende o quê? Vende animais, mas aqui ele repete, porque ainda no verso 15, ele fala de vender pomba, tá? Porque esses dois, pessoal, ó, ele está salientando, Jesus derrubou a mesa dos cambistas, dos trocadores de moeda, e dos caras que vendem pomba. Por que pomba? Os cambistas são os caras que representam a instituição financeira internacional. Ou seja, o cara que vai trocar o dinheiro pelo dinheiro internacional, não, os romanos, tá legal? Então, percebe que tem dentro do templo, dentro do espaço do templo, uma estrutura internacional tá? E os caras que vendem pomba é a exploração dos pobres, porque quem comprava pomba eram as mulheres, eram os leprosos, eram os pobres, aqueles que não tinham dinheiro de comprar bezerro, esses animais maiores, né? Então ele vai lá e compra uma pomba. A pomba aqui é o ápice da exploração dos pobres, tá? Porque é quem vende para os pobres, entenderam? Então, Jesus propõe um culto que não se baseia na prática do sacrifício e na exploração dos pobres, tá? E também nega a questão do dinheiro, das moedas, né? Que representa os romanos. Lembra, pessoal, dai a César o que é de César. O sistema monetário, o sistema de dinheiro mesmo que existia lá, está todo ligado, está todo nas mãos dos banqueiros romanos. Tá? Quem mexe com dinheiro é cambista, tudo romano. Então, essa dominação internacional. Lembre-se daquele texto que a gente trabalhou na aula passada. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, ele quebra os comerciantes. Segundo, ele quebra os trocadores de moeda, né, os cambistas. E terceiro, os caras que exploram diretamente o povo, ou seja, os vendedores de pomba. E também, ele não consentia que alguém transportasse algum objeto. Falando, que raio de objeto que é esse? Né? É interessante, pessoal, aqui, eu não sei se vocês vão se lembrar disso, né? Mas tem todo um lance ligado a quem controlava os objetos utilizados no templo. Nós estudamos isso, nossa, cara, lá atrás, na época do Neemias, quando eles falaram lá na época dos Neemias, quando eles falaram lá dos objetos do templo, que a casta sacerdotal guardava as coisas dentro dos quartos no templo. E também a gente viu um outro que falava de objeto no templo na época da Guerra dos Macabeus, quando eles mexeram nos objetos do templo. Então, tem gente que manipula os objetos utilizados no templo. Esses caras também são exploradores, tá? Ó, talvez vasos, peças que eram necessários no culto, tá? Esses objetos foram profanados por pessoas impuras. Portanto, profanaram o templo, tá? Por estrangeiro, por esse tipo de cara que está transportando o objeto. Tudo bem? Aí depois, agora eu vou pedir que vocês peguem um papelzinho, deixa marcado aí onde nós estamos, Marcos, e a gente volte. Ó, alguém aí, por favor, já corre lá e pega Isaías 56, 7. E uma outra pessoa, corre para a gente Jeremias 7, 11, tá? E aí Jesus, para Marcos,
que eu acho interessante para mostrar que esse questionamento em relação ao templo não é um questionamento novo. Esse questionamento em relação ao templo não é algo que está, neste momento aqui, na comunidade de Marcos e na época de Jesus. É um questionamento que já vem, é um questionamento de uma prática da teologia da retribuição que, como eu disse, vai se repetir lá no tempo do Lutero, se repete hoje, a Lúcia acabou de falar, mas já tinha antes, o questionamento disso já tinha antes, mesmo na época dos profetas. Quer ver? Olha o texto de Isaías, pessoal. Ele diz assim, ó, Jesus diz assim, ó, ensinava-lhes nesses termos, não está porventura escrito, a minha casa chamar-se-á casa de oração para todas as nações? Alguém achou Isaías aí e pode ler para a gente? Eu Isaías achei. 56, 7. Vai. Trá-los-ei ao meu monte santo e os cobrirei de alegria na minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão bem aceitos no meu altar. Com efeito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso mesmo. O Isaías, quando ele... O Isaías 56, pessoal, eu não sei se você se lembra, o Isaías 56 é o terceiro Isaías. É quando o povo está voltando do exílio da Babilônia, e o Isaías, ele fala assim, bom, qual que é o ideal do templo? O ideal do templo é o seguinte, não está nesse verso 7, mas está perto daí do verso 7, ele vai falar, ó, primeiro que o templo, a cidade não vai ter muros, a cidade ela vai ser uma cidade aberta. E o templo não vai ser uma casa de sacrifícios. Perceberam o que o Isaías está colocando? O que o Isaías está falando e o que o Marcos está dizendo aqui também? O templo não é uma casa de sacrifícios. O templo é uma casa de oração. Portanto, não precisa vender pomba. Portanto, não precisa ter cambista. Vai ter cambista para quê? Se você não tem que comprar nada, se você vai lá só para rezar. Percebeu? Então, o templo é uma casa de oração, não é uma casa de troca, de venda de animais e de sacrifícios. Ele está tirando esse lance do sacrifício. E mais, você acabou de ler agora, ó, eu vou receber de vocês todos, né? Ou seja, vou receber de todas as nações, de todo mundo, não é só dos judeus. Então, é uma casa de oração para todas as nações, tá? E olha o Jeremias 7:11. Quem que acha para nós aí? Jeremias 7:11. Eu leio aqui. Vamos lá. É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então, na boca de Jeremias, está falando, olha, esta casa, que é a minha casa, virou uma casa de saqueadores, de saltadores, né, de ladrões. Então, aqui... Nossa, isso daqui tudo é sobre Isaías, irmão. Agora, aqui, ó. Tá? Jeremias 7:11. Não é... vocês transformaram a casa de Deus numa casa de ladrões. Num covil de ladrões, num buraco de ladrões. Sendo que ela tem que ser uma casa onde se pratica a oração, onde se pratica a justiça com o pobre, com o inocente, com a viúva. Tá? Se não acontecer, isso vai ser destruído. Perceba, pessoal, que ele está falando... Ele está falando... Ele está incomodando. Não, abriu o microfone. Isso, obrigado. Ó, então, perceba, pessoal, o texto está falando muito claramente. Essa prática que existe no templo tem que ser substituída, porque senão esse templo vai secar totalmente, ele vai ser destruído. Nunca mais ele funcionará. Vocês estão percebendo que o texto ele está falando sobre a destruição do templo, ok? E ele está justificando por que o templo está sendo destruído. E, de fato, ele vai ser destruído, tá? Então, a gente sabe que o Evangelho de Marcos ele é escrito mais ou menos ali no tempo da destruição do templo. Fim da década de 60, começo da década de 70,
Muito provavelmente esse texto aqui ele está é uma profecia de um caso acontecido, né? Já aconteceu a destruição do templo, ok? E os principais dos sacerdotes vão ficar muito bravos, vão tentar ver um jeito de matar Jesus, né? Porque onde já se viu ficar falando contra o templo, ok? Tudo bem? Contra esse sistema. Beleza, pessoal? Ó, então, encerramos. Deixa eu voltar aqui. O Valdemar tinha levantado a mão. Ah, tá. Então vamos lá, Valdemar. Pergunta aí, velho. E eu também Vocês gostaria. sabem, né, pessoal? Não adianta levantar a mãozinha, né? Porque eu não enxergo a mãozinha, tá? Fala aí, Valdemar. Não? Eu queria fazer um comentário, pode ser? Um minutinho. Vamos ver se o Valdemar quer falar alguma coisa. Eu acho que ele levantou por engano. Não, que já... se eu levantei errado aqui, deve ter tocado sem querer. Ah, então tá bom. Beleza. Então pode falar, Mário. Eu queria fazer um comentário sobre a relação entre o que nós estamos estudando e o que ocorre hoje nas igrejas em geral, nas diversas igrejas, não é só a católica. Todas as outras denominações religiosas, que algumas eu já participei, quando eu fui do Conselho Ecumênico da Diocese, isso lá na juventude, né? E depois eu andei indo em algumas missas de outros ritos para conhecer, o rito bizantino, por exemplo, o rito copta, por exemplo, e em todas elas, em todos os lugares, existe a chamada para contribuições. Então, internamente, tem a chamada para contribuições. Eu percebo que, especificamente em relação à Igreja Católica, hoje em dia, se pede não só o dízimo, mas também se pede as contribuições, e os comentaristas têm reforçado no sentido de que essas contribuições é para manutenção das estruturas do templo, da igreja, do templo. E eu percebo que cada vez menos se fala de que aquilo é para servir ao Senhor, é para devolver ao Senhor aquilo que o Senhor dá para você, que é isso que eu percebo que o professor Edson fala, que é, na minha opinião, da troca, de uma troca que está mais voltada para princípios do Antigo Testamento do que do Novo Testamento, que na minha opinião, o Novo Testamento ele é não só novo, mas a igreja se abre para o mundo, enquanto que no Antigo Testamento me parece que a religião está mais voltada, na minha opinião, para a defesa do que está acontecendo em Israel e na Babilônia e em outros lugares para onde os judeus foram, Egito, etc. Então, eu percebo isso, que parece que houve uma mudança de contextualização daquilo que se diz contribuição. E me parece, para finalizar, que a contribuição para a manutenção do templo, das estruturas do prédio, da igreja, etc., são muito mais acessíveis e captadas pelas pessoas do que você pedir e dizer que se você der, depois Deus vai te dar em troca o dobro, essas coisas. Eu penso que essa modificação que eu tenho percebido, na minha opinião, é muito melhor do que antes. E digo porque também tenho participado das missas virtuais, né, de vários lugares, por conta dessa pandemia, então a gente conseguiu abrir a mente para várias outras missas, vários outros padres, e as mensagens são as mesmas, o que me parece que é muito bom para o futuro da igreja. Espero que as outras denominações religiosas estejam fazendo o mesmo, pensando nesse futuro. Eu acho que você tem razão. Eu não consigo avaliar se essa é uma tendência que existe dentro da Igreja Católica, porque a gente tem uma amostragem pequena, né, do que a gente vê. Mas eu, por exemplo, né, então, Edson, você é contra pedir o dízimo, né? Você é contra pedir as contribuições e tal. Pessoal, eu sou contra o mau uso disso, e não só o mau uso, o uso exagerado disso.
E todas as vezes que você começa a mexer com recurso, é complicado, né? Nós todos sabemos disso. Quando você começa a mexer com dinheiro e com recurso, principalmente em termos de doação, a gente aqui, né, além de a gente estar ligado à igreja, a gente trabalha com uma ONG também recebe recursos dessa forma. Nossa, é muito complicado, muito difícil, pessoal. Por quê? A igreja, ela precisa continuar existindo. Eu estou falando de igreja, estou falando do templo mesmo. Eu estou falando a parede, estou falando o banheiro que tem lá no fundo da igreja, estou falando, né, ele precisa, é o que o Mário está falando de manutenção, ele precisa existir. Né? Então, é claro, e o padre tem que ser mantido, ele tem que comer, que beber. Né? Então, é óbvio que você tem uma primeira destinação dos recursos da igreja, que é para a manutenção da própria igreja. É óbvio, isso tem que acontecer mesmo, senão a igreja não existe. Segundo, que eu acho que tem que ser uma outra fonte de recursos que a igreja pode canalizar, é para ajudar os pobres. Né? Então, a primeira fonte de recursos é a igreja, enquanto estrutura física, se manter. Então, tem que cobrar casamento, tem que cobrar dízimo, tem que cobrar ofertório lá, tudo bem, beleza, tem. Até a medida em que isso mantém a estrutura. Segundo, tem que ajudar os pobres. A igreja é uma instituição que, historicamente, ajuda os pobres, inclusive recolhendo recursos e distribuindo recursos. A igreja é um grande fator, um grande órgão de distribuição de renda. A igreja é, né? Agora, é muito fácil, pessoal, e muito tentador, Mário, isso se avolumar e virar obras faraônicas, né? E a gente sabe que tem muita igreja por aí que gasta dinheiro com coisas faraônicas sem precisar, né? Tipo altares de mármore, essas coisas todas, que não precisa, né? E desvio mesmo de grana, né? E aí a gente vê, que nem a Lúcia falando, não vamos falar das igrejas evangélicas, mas tem algumas coisas nas igrejas evangélicas que são calamitosas, né? Como a igreja católica também, né? Então, é desvio de grana mesmo para encher os bolsos de padre e de sacerdote, de pastor, né? Então, esse é um problema. Porque, pessoal, assim, é muito fácil. É muito fácil. Porque é um dinheiro que você não tem muito como... ele não é muito rastreável, né? Numa coleta numa igreja, você pode ter uma coleta de 3 mil reais e falou que coletou 1.000 reais. Quem vai provar a conta? Então, é muito complicado isso. Tá? Então, é muito fácil, é um meio muito fácil de você... A terceira coisa que eu queria dizer é isso que o Mário falou. Como que você vende essa ideia? Né? Como é que você vende... Como é que é a fala? Porque essa fala aí de trocar o perdão dos pecados através de dinheiro, através de sacrifícios, né? Isso é contra o que o Marx está colocando aqui. Totalmente contra a teologia da retribuição. Aí o Mário tem toda a razão. Ok? Beleza, povo? Mas é isso mesmo. Vamos para frente? Podemos? Ó, porque o templo tem que ser destruído, já vimos. Acho que nós terminamos essa parte. Deixa eu ir até o final aqui. Okay. Então, povo, ó, o que nós vimos? Vamos lá. Nós estamos falando da prática libertadora de Jesus. Então, temos que nos libertar do sistema do templo, que, de certa forma, está dentro de nós ainda, né? Aí a gente viu, letra A, os exorcismos, e aí é um combate que no Evangelho de Marcos é um combate contra o estrangeiro, contra Roma. A questão das curas é a luta contra as autoridades judaicas. E agora, pessoal, a gente vai trabalhar um terceiro tema que é um pouco mais, como é que eu vou dizer, ideológico, né? Menos ligado à questão religiosa e mais ligado à questão ideológica, que é contra a riqueza, né? Ele vai mudar um pouquinho o foco, mas vai continuar com a mesma
crítica, ok? Aqui a gente tem 3 textos muito interessantes que estão em sequência lá no capítulo número 10. Vai lá, pessoal, capítulo 10. Os 3 estão falando da mesma temática, tá? Questão do dinheiro, da riqueza. Vamos com o primeiro, pessoal. O homem rico. Aqui tem umas coisas interessantes. Pega lá, pessoal, capítulo 10, 17 a 22. Quem pode ler para a gente esse primeiro texto? Vamos lá. 10, 17 a 22. Bora lá? Posso ler? Uhum. Ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde minha juventude. Fitando-o, Jesus o amou e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Bom, bora lá então. Tem algumas coisas, antes de entrar na minha reflexão aqui, tem algumas coisas que eu queria chamar vocês. Primeiro, esse texto aqui, ele é muito famoso. Deixa eu tirar algumas rebarbinhas assim do texto, para depois a gente penetrar nele. Ó, esse texto aqui é muito famoso, o pessoal fala assim, o texto do jovem rico. Em nenhum momento do texto fala que o cara é jovem. Pelo contrário, fala que ele não é jovem, né? Lá no verso... aqui, ó, lá no verso 20, no final do verso 20, ele fala assim, mas eu tenho guardado isso desde a minha juventude. Ué, se ele está fazendo isso desde que ele era jovem, é porque ele não é mais jovem. Certo? Então, não sei porque os caras chamavam isso aqui de jovem rico. Na minha Bíblia aqui, a Bíblia de Jerusalém, então eu estou falando homem rico. Tá? Então, a primeira coisa, o jovem rico não é uma boa para esse texto. Segundo, este texto aqui, pessoal, eu coloquei ele aqui, mas ele também poderia muito bem estar localizado na segunda parte do nosso curso de Marcos, que vai ser sobre a questão do apostolado. Porque ele está muito ligado à questão do como ser discípulo, tá? Eu poderia colocar esse texto lá na frente, mas eu prefiro colocar aqui agora. Por que eu estou falando isso? Porque ele começa dizendo assim, ao retomar o caminho. Então, quando ele está falando de caminho, nós vamos ver isso semana que vem. Quando o texto do Marcos está falando de caminho, ele está falando do apostolado. Qual é o caminho que nós temos que trilhar? Nós, discípulos de Jesus, temos que trilhar. Qual é o nosso caminho? Tá? Então, quando ele fala de caminho, ele está bem relacionado com apostolado. Tá? Uma outra questão que eu queria chamar a atenção de vocês é que ele começa se engrandecendo. Bom mestre. Ele chama Jesus de bom. E Jesus dá um puxão de orelha nele e fala, bom, nós não podemos nos comparar a Deus. Deus é o único que é bom. E você está querendo se comparar a Deus, porque você é um cara que faz isso desde sempre. Diz que faz isso desde sempre. Faz o quê? Cumpre os mandamentos. Um outro elemento que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, pessoal. Tu conheces, verso 19, tu conheces os mandamentos. Então, aí que não é dos 10 mandamentos.
Qual é? Edson, não entendi a pergunta. Não é os 10 mandamentos? Repete. Sim. Um, Não é 10 mandamentos. tem Um não é dos 10 mandamentos, é um isso? dos mandamentos, não é dos 10 mandamentos. Não é defraudes ninguém. Não defraudes ninguém. Isso não está nos 10 Aí, mandamentos. Ângela. Isso não está no decálogo, né? E é esse o mandamento que o cara está desrespeitando. Porque ele desrespeita sim. Porque o texto está falando lá na frente, tá? Mas vamos lá. Bom, isso. Eu acho que é isso. Acho que já tá bom, tá? Algumas observações preliminares. Então, ó. Faltou uma coisa assim. Faltou uma coisa de eu falar. Mas eu já vou aproveitar e falando agora. Ó, 10:17. Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos, diante dele, suplicou-lhe. Bom mestre, já vimos o que é o bom aí, né? Que farei para alcançar a vida eterna? Pessoal, olha a pergunta do cara. A pergunta do cara é muito importante. Tá? Veja bem. O que ele pergunta para Jesus? Duas coisas estão aqui. A questão dele é, o que eu farei? A pergunta é muito boa, porque nos leva a entender o seguinte, o que garante a vida eterna? É o que você pensa, é o que você acredita, é o que você reza, ou é o que você faz? Veja que a pergunta dele é muito interessante. Ele não fala assim, bom mestre, em que eu devo acreditar para ter a vida eterna? Bom mestre, o que eu devo estudar para ter a vida eterna? Não, ele diz o que eu devo... Interessante, porque ele nos coloca no centro da questão mesmo. A vida eterna está ligada ao fazer. Mas a preocupação dele não é com esta vida, mas é com a vida eterna. Então, é uma preocupação escatológica. Ou seja, com o que virá depois da morte. Ora, esta preocupação é uma preocupação, vocês sabem disso, vocês estudar, a gente já está estudando isso há um bom tempo. Esta pergunta é uma pergunta apocalíptica. Porque é a apocalíptica, é a literatura apocalíptica que nos coloca essa ideia de ressurreição e de vida eterna. A preocupação aqui é a vida eterna. E a preocupação aqui é no fazer. O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Não é o que eu devo fazer para me purificar dos meus pecados, como a gente estava refletindo anteriormente. Veja que essa é uma temática nova, tá? Antes, os caras queriam se purificar das doenças que eles tinham. Primeiro, porque estava doente, e segundo, porque, na medida em que eles se curavam da doença, eles voltavam para o convívio, né? Voltavam para a cidadania. Aqui a preocupação é outra. A preocupação é a vida eterna e o fazer, não, né? Vamos ver se é isso que eu coloquei aqui. Então, está a caminho, alusão ao discipulado, já falei. Vem alguém, não fala que é jovem, nem fala que é rico, só vai falar que é rico no final, tá? Bom mestre, aí tem uma bajulação, né? Um termo não muito usual. E o fazer, ter a vida eterna, uma literatura apocalíptica e escatológica. Tudo que eu falei está aqui, ó. Lembrei direitinho do que eu tinha preparado. Tá bom? Então, essa primeira frase. Ô, Edson. Oi, pode falar. Só para não fugir, para eu terminar minhas anotações aqui. Esse versículo 17, que tem essa pergunta, a gente pode entrar, então, naquela questão do objetivo do evangelho. Por que seguir Jesus? Isso mesmo. Tá bom. Isso mesmo. Tá? E por que seguir Jesus e em que condições? Sim. E o que eu devo fazer, né? Qual que é o... E aqui, pessoal, por isso que eu estou falando, ó, que é o primeiro, ó, está no caminho, alusão ao discipulado, ó, como ser discípulo. Okay? Então, o lance aqui é como se colocar ao caminho. O cara quer entrar no caminho. Ou seja, o cara quer ser discípulo.
para isso, o que ele tem que fazer, né? E, portanto, ter a vida eterna depois. Tudo bem? Então, está na resposta do objetivo, sim. Tá bom? Verso 18. Jesus disse-lhe, por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Aí aquilo que a gente falou, né? Ó, é uma reflexão. Jesus refuta a adulação, a bajulação, tá? Porque o cara tá fazendo isso, ele quer bajular Jesus, mas ele quer bajular ele mesmo, porque ele se considera um cara puro e santo. Porque ele fala, mas isso, os 10 mandamentos eu já cumpro desde que eu sou pequeno, desde que eu sou, né? Conhece os mandamentos, não mates, não cometes adultério, não furtes, não diga falso testemunho, não cometa fraudes. Não cometerás fraudes, isso não está no decálogo. Cometer fraude é roubar o salário dos empregados. O termo em grego, tá? Esse termo que está aparecendo aí, aposteres, é exatamente cometer a fraude aí é roubar do salário dos empregados. Exatamente esse termo. Interessante, pessoal, que ele não está no decálogo. O decálogo não tinha esse sistema ainda, né? Era um sistema escravidão e tal. E aqui tem um lance diferente. E o defraudar é exatamente o que o cara fazia, tá? O homem aqui, tá? Então, isso mostra que não está se referindo necessariamente ao regra prática da época, do que estava acontecendo naquele momento, ok? Mestre, tem observado isso desde a minha mocidade. Se ele tem observado isso desde a mocidade, duas coisas. Ele não é jovem, como eu já disse no começo, e segunda coisa, ele está se colocando no mesmo nível daqueles que são justos, né? Abraão, Moisés, Jó, aqueles que são irrepreensíveis, ou seja, aqueles que observam os mandamentos desde sempre. Tá legal? Jesus fixou nele o olhar, amou e disse, uma coisa só te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem, segue-me. O problema, pessoal, é que ele tinha que fazer isso porque restituir aos pobres, dos pobres que veio a riqueza do cara. Tá? Porque ele era um defraudador. Por isso que o pecado dele está no meio ali dos 10 mandamentos. Tá? E entristeceu-se porque ele possuía muitos bens. O possuir muitos bens, aí, refere-se a ser dono de terra. Ele era dono de terra e roubava do salário dos empregados. Ok? Então, o texto ele é muito específico. O texto é muito concreto. Ele é muito concreto dentro de uma situação. Tá? E veja que o pecado do cara está embutido dentro dos mandamentos ali. É muito interessante notar isso. Tá legal? A riqueza do homem vinha do defraudamento dos pobres. Ele era um cara que roubava dos pobres mesmo. Tá? Então, ele não era irrepreensível, como ele dizia. Tá legal? Tudo bem esse primeiro, pessoal? Então, não defraudar os pobres é um passo importante da relação entre o homem e a riqueza. Tá? O dinheiro que vem do roubo dos pobres não é um dinheiro bendito. Né? Depois, o outro texto, na sequência, percebe que o texto, a primeira pergunta que vem é: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Primeiro, não roubar dos pobres. Tá? Segundo ponto é o texto do buraco da agulha. Tá? Bora lá. Quem lê pra gente? 23 a 27. É a sequência. Vai. Eu leio. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si:
Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, aqui tem umas coisas interessantes. E a coisa mais interessante que eu acho no texto não é o que todo mundo debate e tal, porque eu já vou falar sobre isso, mas é a reação dos discípulos. A reação dos discípulos é que tem que nos chamar a atenção, tá bom? Olha lá, pessoal. Então vamos lá no texto. Olhando em redor, Jesus disse a seus discípulos: quão dificilmente os pobres, os ricos entrarão no reino de Deus. Ele está fazendo referência ao rico anterior, é claro, tá? Mas, bom, no futuro, o verbo está no futuro, isso, dificilmente entrarão, está no futuro, tá? Está referente à vida eterna, porque ainda é uma resposta para a pergunta anterior, ok? Agora, os discípulos ficaram assombrados com as suas palavras. Agora, pessoal, por que... primeira admiração dos discípulos. Por que os discípulos ficam admirados? Eu acho que é porque eles entendem que, naquela época, assim, se você é rico é porque você é agraciado por Deus. Né? E se você é pobre é porque você fez alguma coisa de errado. Né? Existiu essa mentalidade, né, naquela época. Essa mentalidade, exatamente isso. Essa é a mentalidade, pessoal. Os discípulos vão falar: uai, mas se o reino de Deus não é exatamente dos caras que são agraciados por Deus, de quem que vai ser? Exatamente isso. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o evangelho, ele está subvertendo a teologia da retribuição. Ele está virando a teologia da retribuição de cabeça para baixo. Porque a teologia da retribuição vai dizer: quem for bom, Deus vai abençoar. Quem for mal, Deus vai amaldiçoar. A bênção é a saúde, a prosperidade, a riqueza. Muitos filhos. A maldição é a pobreza, a doença e a esterilidade. Né? Então, essa é a teologia da retribuição. Isso significa dizer o seguinte: quem é rico porque Deus abençoou. E Deus abençoou porque o cara é bom. Portanto, o rico é bom. Uai, e o que ele está falando aqui? Não, é difícil os ricos serem bons. É difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Aí isso implode a cabeça dos discípulos, porque os discípulos vão falar: uai, mas até agora nos falaram o contrário, né? Que são exatamente os ricos que entrarão no reino de Deus, porque eles são ricos exatamente porque foram abençoados por Deus, porque são bons, né? Então, totalmente o contrário, tá legal? Aí ele vai, pessoal, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aqui, eu não sei se vocês já ouviram isso, tá? Tem gente que fala: não, mas a agulha não é uma agulha mesmo, é um buraco que tem lá, tal, que passa... Não, pessoal, buraco da agulha é buraco de agulha. Aquele bagulho que tem na pontinha da agulha, onde você passa uma linha. Aquilo é buraco da agulha. Não é outra coisa, não. Tá? E camelo é aquele bicho grandão mesmo. Tudo bem? Não venham com interpretações tais aí, não, tá? Porque é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E ele vai dizer por quê em um minuto. Quer ver? Então, é absurda a interpretação de buraco da agulha, se refere a um portão pequeno que tem lá em Jerusalém,
né? Da qual os camelos só podiam passar andando de joelho. Então, tem toda uma interpretação, passa, não, sabe o que é? É um buraquinho que tinha lá, é um portão tão baixinho que o camelo tinha que se colocar de joelho para poder passar. Então, assim, é possível passar, só precisa fazer uma forcinha. Não é isso, não. Buraco da agulha é buraco da agulha. Camelo é camelo mesmo, tá? E, ó, eles, novamente, segunda admiração dos discípulos. Aí, ó, de novo, uai, mas se os ricos não conseguem estar no reino de Deus, quem vai conseguir? Né? Então, para os discípulos está muito claro que as pessoas podem ser salvas se eles estiverem no topo da escala social. Por quê? Porque eles são bons, porque eles são piedosos, tá? Isso possibilita as pessoas que conseguem cumprir com as regras religiosas e morais. Além do fato de elas estarem no topo da escala social, mostra que foram abençoados por Deus na teologia da retribuição. Então, é o que a gente estava falando. O que está por... É isso que foi a Heloísa que falou, né? É isso que está por trás aqui da crença. Então, pessoal, estamos quebrando, a gente quebrou ali a crença da teologia da retribuição, quando a gente está relacionando, está falando com o templo, acabamos de ver isso na primeira hora, e agora a gente está de novo quebrando a teologia da retribuição, falando, ó, não é verdade que os ricos são abençoados por Deus e por isso eles são ricos, tá? O texto ele é contundente, ok? Olhando para eles, ó, para isso. Agora, essa minha versão aqui não é a versão melhor que tem, pessoal. Coloquei aqui, mas não é a que eu queria. Tá vendo? Ô, Mário, você que leu, né? Foi. Lê de novo para mim. O verso. Eu preciso achar uma frase na sua tradução aí. Eu queria que você pegasse o verso 25 de novo. Vamos ver. Mas eu vou te interromper, tá? Está aqui. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É o que está escrito aqui. Pode continuar mais um pouquinho. Continuar. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Tá. Não está aí, então. Então, verso 24. 24. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Para. É isso. Tão difícil é para aqueles que confiam na riqueza. Essa é a sua tradução. É a melhor tradução que tem, pessoal. É melhor do que a tradução da de Jerusalém e melhor do que essa tradução aqui que eu tenho aqui, que é a do... Olha, verso 24, quer ver? Ó, aqui. Essa. Ó. Põe a sua confiança nas riquezas. Aqui, ó, a minha tem. Essa aqui tem... A Bíblia de Jerusalém não tem essa ideia. Essa aqui tem. Olha o que está escrito ali, pessoal. Filhinhos, como é difícil entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança na riqueza. Ou seja, por que é difícil para o rico entrar no reino de Deus? Não é que Deus exclui o rico. Não é que Deus exclui o rico. É que o rico, ele coloca a riqueza como divindade. Então, o cara, ele cultua a riqueza. E quando ele faz isso, ele já escolheu o seu Deus. Entendeu? Então, ele põe a confiança não em Javé, não no Deus libertador, mas ele põe a confiança dele, ele põe a sua fé, ele idolatra a riqueza. Então, quando ele faz isso, é muito difícil dele
estar no reino de Deus, entrar no reino de Deus, porque ele já escolheu o reino dele. Ele já escolheu o seu Deus. É uma referência ao texto anterior, do homem rico. Por que que o cara cascou fora? Porque ele já tinha escolhido o Deus dele, que é aquele que produz a riqueza através da exploração do pobre. E ele falou, não vão abandonar este Deus. Ok? Então, pessoal, não é que o texto, não é que o evangelho está dizendo que Deus exclui o rico. É o rico que se exclui, porque ele já se identificou e cultua um outro Deus, que não é o Deus da Bíblia, não é o Deus de Jesus, não é Javé. Tá legal? Tudo bem? Esse texto? Tá bom? Então, ó, esse texto completa o primeiro. Esse texto do buraco da agulha, ele está intrinsecamente ligado com o texto do homem rico. Eles não podem ser lidos de maneira diferente, de maneira separada, perdão. Tá? Ok. Isso nos leva ao terceiro texto, tá? Vamos lá. Quem lê para nós aí, ó? Marcos 10, 18 a 31. Vamos lá. Terceiro texto que é a trilogia, é o texto que completa os outros dois. Vai. Eu leio. Uhum. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: Em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo. Casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e terras, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Ok. Então, perceba, pessoal, que isso aqui, respondendo até a indagação da Maria Angela ali atrás, pessoal, isso aqui está ligado à questão do discipulado, tá? Então, como que deve ser o discípulo? O discípulo é aquele que abandona as coisas que podem atrapalhar a sua prática comunitária e abandona isso para seguir a Deus, né? Pedro começou a dizer, nós deixamos tudo e te seguimos. Então, a resposta do Pedro, a colocação do Pedro no verso 28, destoa do homem rico do começo do texto. O homem rico não abandonou a riqueza para seguir Jesus. O Pedro está dizendo, nós abandonamos tudo e te seguimos. Aí tem a resposta de Jesus, né? Então, ó, a terceira parte começa com a declaração de Pedro, de que eles não fizeram aquilo que o homem rico não foi capaz de fazer, tá? Ou seja, eles, de fazer os seus, né? Aceitarem a condição econômica. Então, eles largaram tudo para estar junto com Jesus, tá? Jesus vai dizer qual que vai ser a nossa posição, tanto no presente quanto no futuro. Se a gente se a gente fizer isso, seremos perseguidos. Se a gente proclamar esse tipo de comportamento de que os ricos não entram no reino de Deus, e que a gente tem que abandonar todas essas riquezas, entre aspas, para seguir Jesus e para proclamar Jesus, nós vamos ser perseguidos. E quem defende isso é perseguido. Quem defende isso sofre perseguição do poder, porque isso questiona o poder. Lembrem-se que a comunidade de Marcos, o texto de Marcos, ele tem um objetivo, mostrar quem é Jesus, e segundo objetivo, mostrar o que é ser discípulo de Jesus. Para que isso? Para fazer com que a comunidade tenha força e coragem para se manter firmes nesta pregação.
Então, nós vamos ser perseguidos mesmo. Se a gente abandonar tudo, nós vamos ser perseguidos. Mas teremos a vida eterna. Então, pessoal, o texto com o começo. Qual foi a pergunta do cara rico? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Aqui está a resposta. Olha, eu vou pregar contra a riqueza, eu vou pregar a favor da opção preferencial pelos pobres, eu vou ser perseguido, e aí mas eu vou ter a vida eterna. Então, a pergunta que é feita pelo homem rico é respondida agora na terceira parte do texto. Se eu abandonar todas as idolatrias, tudo aquilo que é Deus para mim, e pregar a boa notícia para os pobres, eu vou ser perseguido, mas eu vou ter a vida eterna. Então, não é fácil ter a vida eterna, tá? Mas também receberá a vida eterna, porque morrendo ressuscitará. A perseguição virá por causa do anúncio do evangelho. E aí, tá vendo? Olha o H, ó. Tá. Chegamos à resposta da pergunta inicial do homem rico, ok? Que é o que eu vou receber se eu tiver vida eterna. Tudo bem, povo? Passamos mais uma. Ó, olha só. Ó, falamos a proposta de Jesus, desculpa, a prática libertadora de Jesus. Primeiro, A. Jesus fala contra Roma. B. Jesus fala contra as autoridades judaicas. Então, a questão do templo, a questão da sinagoga. Tal. C. Jesus fala contra colocar a pobreza como Deus. O caminho é inverso. Abandonar o Deus riqueza e adotar a Javé como Deus. D. Último. Para encerrar, nessa última meia hora, vamos encerrar a primeira parte. Qual é a proposta de Jesus? A proposta de Jesus é o pão, tá? Vamos lá. 2 textos para ver isso, pessoal. Pega aí. Capítulo 6 e capítulo 8. Vamos lá? Ó, capítulo 6, de 30 a 44. Vamos lá. Volta lá, pessoal. Capítulo 6. Vamos ler o texto inteiro e depois a gente vai pegando as partes. Temos meia hora para fazer isso, dá tempo. Vamos lá? Pode ler? Uhum. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Só um minutinho. E ele... Desculpa, É esse? eu posso... Aí a gente olha que interessante, pessoal. Os reuniram-se com Jesus. Perceberam o texto? Não são os discípulos. Não são os discípulos, são os apóstolos. Quem é apóstolo? Apóstolo não é discípulo. Discípulo é aluno. Apóstolo é o cara que prega, que está levando. Então, ó, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhes coisas que estavam feito e ensinando. Tá vendo? Ó? Apóstolo é aquele que faz, a partir do ensinamento, ele já está fazendo. Ok? Discípulo é aquele que aprende. Apóstolo é aquele que aprende e depois pratica. E talvez pode se tornar mestre, ok? Continua, Mário. 31, vai. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele, e lhe disseram, o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si,
porque não têm o que comer. Continua? Sim. Ok. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos, em ranchos, sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas, cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Ok, então vamos lá. Vamos para o deserto. Tá? Então, pessoal, os discípulos vão para o deserto. Perdão, os apóstolos vão para o deserto. Então, claro, o texto aqui, ele está refletindo uma ação do apostolado, ou seja, da comunidade de Marcos. Tá? Então, a comunidade de Marcos é que está fazendo isso. Ok? Eles tentam. Olha que interessante. A comunidade de Marcos até tenta fugir um pouquinho da pressão dos pobres para fazer a opção pelo pobre. Mas não tem jeito. Os pobres vão mais rápido do que eles e chegam na frente. Vocês perceberam o texto? Né? Então, a comunidade, ela tenta, lembrem-se que o texto, ele é escrito, é um texto que é escrito 30 anos depois, e que ele reflete, tudo bem, usando a situação de Jesus e a pessoa de Jesus, mas ele reflete alguma coisa que está acontecendo 30 anos depois, na época da comunidade. Então, olha o que o Evangelho de Marcos toda hora tenta chamar a atenção. A comunidade, às vezes, ela quer fugir um pouquinho da opção preferencial pelos pobres. Lembra, a gente viu um pouco isso lá no texto do Jairo, né? A gente viu isso num outro texto que eu não lembro. Na questão do leproso. A gente está vendo isso agora. A comunidade, o texto está alertando para os apóstolos, ou seja, aqueles que estão levando o evangelho de Jesus para frente, atentarem para não fugir dos pobres, não fugir da opção pelos pobres. Né? Então, eles tentaram dar uma escapada, mas os pobres estão junto com eles. Tá? Tá. Diálogo entre Jesus e os discípulos, os apóstolos, né? Eu coloquei discípulo, é muito interessante, tá? Qual é a solução? Bom, aí se coloca o problema. Qual é o problema? O problema da fome, certo? A grande questão que eles vão discutir é o problema da como acabar com a fome. E eles apresentam uma proposta para Jesus. É interessante, pessoal, que isso vai aparecer nos textos, vai aparecer nos outros evangelhos, né? Essa mesma ideia aparece no Evangelho Sinóticos, né? E aparece no Evangelho de João. Qual é a proposta trazida pelos apóstolos? Vamos comprar, né? Vamos comprar nas redondezas. A solução para acabar com a fome é produzir mais. A solução para acabar com a fome é comprar coisas, comprar alimentos, né? E aí os caras falam, mas não vai dar, a gente está com 2.000 denários aqui e não é suficiente para alimentar esse povo todo. E daí, Jesus coloca, o Evangelho de Marcos coloca uma conexão muito interessante. Ele vai colocar o seguinte, 5 pães e 2 peixes. E vão organizar os caras em 100 e 50. 5 pães. O pão é símbolo de quem?
Do pobre que não tem o que comer. Do pobre que não tem o que comer. E o peixe Quem tem é o que símbolo de comer ou quem? da igreja? Do cristão. Do cristão. Né? Então, pessoal, os 5 pães sozinhos não resolvem o problema da fome. Os 2 peixes sozinhos também não resolvem o problema da fome. O que resolve o problema da fome é a junção do pobre com o cristão. Mas de uma forma organizada, de uma forma inteligente. E essa organização e essa inteligência vem dos romanos. Porque eles se sentam em grupo de 100 e em grupo de 50. O que é isso? A tal organização lá do exército. A organização do exército romano, né? Que é a organização em 50, que eu esqueci o nome, a legião, né? Acho que a legião é 50, né? E a centúria, que são 100. Que tem o centurião, que é o chefe, lembra? Que são 100. Então, a gente tem que fazer, juntar o pobre com o cristão, o pão com o peixe, e partilhar, usar a organização do mesmo jeito que eles se organizam, do mesmo jeito que o Império Romano se organiza, a gente tem que usar essa organização para fazer a partilha, para fazer a distribuição. Ok? Tudo bem? Pessoal, então, qual que é a proposta de Jesus? É a partilha. A proposta de Jesus é utilizar a organização do Império para organizar a partilha. Não é de novo, pessoal, vamos voltar lá na questão da cura, vamos voltar lá na questão do exorcismo. Se a gente acha que a cura, que o exorcismo e que a multiplicação dos pães é um ato, são atos de Jesus porque ele é Deus, tudo bem, beleza. Isso prova que Jesus é todo-poderoso, que ele é Deus, que ele pode fazer o que ele quiser, piriri pororó. Mas, porém, entretanto, todavia, nos colocam 2 problemas. O primeiro é que isso fica só no plano mágico, e segundo, nós não podemos seguir Jesus. Se a gente acredita que isso é um passe de mágica por parte de Jesus, nós não conseguimos fazer também. Não nos é possível fazer um milagre no sentido de fazer algo sobrenatural de 2 pães, 2 peixes, 5 pães, que a gente pegar e alimentar um povo do outro. Agora, partilhar nós conseguimos, né? E o partilhar, aqui, ele tem 2 conotações. Primeiro, a primeira é prática mesmo. Olha, a partilha é a partilha dos nossos bens mesmo, né? Lembra de toda a reflexão que a gente estava fazendo anteriormente. A riqueza e os bens, eles devem ser partilhados para produzir o reino de Deus, né? E o segundo, a partilha, pessoal, não é só a partilha econômica mesmo, tal, é a partilha daquilo que nós temos de melhor. O que é partilhar? Partilhar, às vezes, é dar grana, pode ser, às vezes é dar bens mesmo. Mas, às vezes, partilhar, pessoal, para acabar com a fome, com a miséria, é dar aquilo que nós somos melhores. O que você é melhor? Você tem que oferecer para Deus o que você tem que oferecer para os pobres, portanto, para Deus, aquilo que você tem de melhor. Né? Então, você é um grande contador, você é um grande cozinheiro, você é um grande, sei lá, né? O que você faz com o seu dom, aquilo que te é característico e que faz você um cara diferente, aquilo que te diferencia dos outros, como você partilha esse seu dom com os pobres, né? Então, às vezes a partilha é uma questão econômica mesmo, né? De partilhar e de dar comida e de dar dinheiro, mas às vezes é partilhar, pessoal, aquilo que a gente tem de melhor, os nossos dons. Tudo bem? Vamos para o segundo, pessoal. Vamos lá. Segundo o texto da multiplicação dos pães. Capítulo 8. Quem lê para a gente? 8, de 1 a 9. Bora lá?
Eu leio. Pode? Uhum. Naqueles dias, novamente, uma grande multidão se ajuntou e não tinha o que comer. Por isso, ele chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Se os mandarem em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Seus discípulos lhes responderam: Como poderia alguém aqui num deserto saciar com pão a tanta gente? Ele perguntou: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Mandou que a multidão sentasse pelo chão e, tomando 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos para que eles os distribuíssem. E eles os distribuíram à multidão. Tinham ainda alguns peixinhos. Depois de os ter abençoado, mandou que os discípulos distribuíssem também. Eles comeram e ficaram saciados. Dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos, e eram cerca de 4.000. E então os despediu. Leu 10? Leu 10 também? Sim. Imediatamente, subindo para o barco com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Pessoal, aqui é interessante, né? Vocês perceberam alguma diferença? Sim, ele tinha 7 pães, deu graças, distribuiu para todo mundo e tinha alguns peixinhos. E ainda sobrou muita coisa. Encheram cestos com as sobras. Então, mas a diferença... Quantos cestos sobraram? 4.000? Não, quantos cestos? 7 cestos. 7 cestos. cestos. Só um minutinho aqui. Deixa eu achar aqui. Ó, quantos cestos sobraram no capítulo 6? Não fala de sobra. Ou fala e eu não percebi. Olha lá. Fala de sobra no primeiro, é que eu fico ouvindo, anotando e tudo me... 12. Ah, tá. 12. Pessoal, é interessante isso, tá? O 12, ele é um número muito característico do povo de Deus. O 12. O 7, ele é muito característico do movimento gentil, dos pagãos, né? E o 12 está mais ligado à tradição judaica. Então, por que tem duas multiplicação dos pães no Evangelho de Marcos? Porque um está ligado ao mundo pagão, que é esse o capítulo 8, gentil, né? E o outro está ligado aos judeus. Então, a comunidade, isso a gente vai ver na próxima aula, a comunidade de Marcos, ela tem pagão, ela é direcionada para membros pagãos e membros judeus. O capítulo 6 é direcionado, é a multiplicação dos pães no mundo judaico. Por isso a combinação do 4, do 5, por isso sobram 12 cestos, tá? Esse daqui é um texto, as massas pagãs, olha o número 1 ali, ó, alimenta as massas pagãs para sustento no caminho, ou seja, os pagãos, a parte gentia, da comunidade de Marcos está cansada. Esse pessoal está desgastado. Eles precisam de alimento, eles precisam de força. Esse pessoal está sofrendo, talvez mais do que os outros, com a perseguição, estão sofrendo com a caminhada. Talvez por não vir de um mundo cristão, né? Então, esse pessoal está se desfalecendo. Você viu o que ele falou? Esse pessoal não vai aguentar continuar no caminho. Sempre que ele fala de caminho, ele está falando de discipulado, comunidade de Jesus, seguir Jesus. Tudo bem?
É isso mesmo. Tá? Então, a segunda multiplicação dos pães, qual que é a diferença dela para a primeira? Ela é feita direcionada para os membros gentios do segmento da comunidade de Marcos. E a primeira, os membros de origem judaica da comunidade de Marcos. Tá bom? Acho que é isso. Beleza. Terminamos. Nossa, ainda tem 15 minutos. Louco. O que eu fiz hoje que foi tão rápido? Ó, terminamos toda essa parte, terminamos toda a primeira parte do quem é Jesus. Vimos a cristologia de Jesus, a cristologia de Jesus em Marcos, né? Os títulos, focado principalmente no título de Filho de Deus e Filho do Homem. Aí depois nós vimos a prática libertadora de Jesus, focada no combate aos romanos, focada no combate às autoridades judaicas, focada no combate à riqueza e focada na distribuição, a multiplicação dos pães. Beleza? Essa é a primeira parte. Tá? Esse é o primeiro grande objetivo do Evangelho de Marcos, mostrar quem é Jesus. A segunda parte, a gente volta na semana que vem, para ver a cartilha do discipulado, tá bom? Como ser discípulo de Jesus. Quais as características. É claro, pessoal, que uma coisa está relacionada com a outra. Vocês já perceberam que, principalmente na aula de hoje, vocês já perceberam que tem um monte de coisa que eu falei, olha, isso aqui também está lá no discipulado e tal. A gente vai dar uma beliscada de volta, a gente vai, quando eu estiver vendo a questão dos discípulos, a gente vai voltar e conversar sobre isso, mas uma das características do discipulado é colocar a proposta de Deus em primeiro lugar. Então, o nosso Deus deve estar no primeiro lugar. Não deve ter outros deuses no lugar dele. Principalmente a riqueza. Ok? E é um Deus que a gente se relaciona com ele através da oração, da prática do amor, da justiça e da prática do perdão. Não através da retribuição. Então, essa é a novidade que o Marcos está trazendo aí para a gente. Ok? Tudo bem, meninos? Perguntas? Observações? Críticas? Xingamentos? Não? Eu acho que o povo tem que falar, senão só fica eu e a Adriane. Eu tenho um comentário. Diga. Quando você falou em setembro que a gente ia ver Marcos, você falou, não, a gente vai ver assim, dar umas pinceladas, vai ver rapidinho, porque a gente já viu no início do ano. E, no entanto, o que a gente está vendo aqui é muito mais que isso, muito mais. Realmente, eu não esperava que fosse... E você falou que é só a primeira parte. Ô Beth, eu acho que eu me arrependi. Você se animou? Não, se empolgou? Eu falei, quando eu peguei, bom, vamos preparar Marcos, né? Aí eu falei, bom, vamos lá. Mas, esse pessoal já viu o curso em fevereiro, né? Já viu Marcos e tal, acho que eu vou só dar uma passadinha, né? Aí depois você começa a preparar as aulas, fala, putz, isso aqui é legal, hein? Pô, aquilo ali é legal, hein? Pô, não vou trabalhar esse texto, né? Aí você começa Mas está sendo muito bom. Eu achei que foi muito rápido no começo do ano. Muito superficial. Eu acho que agora você está podendo se aprofundar mais nas coisas e está tendo mais tempo de perguntar e de pensar. Esse é o problema mesmo. O tema... Tá espetacular essas aulas de Marcos. Está muito bom, Edson. Isso porque você está cansado, hein? Imagina se estivesse com gás. O gás do Edson começa quando ele começa a falar. Porque ele empolga, né? Faz bem, né? Beth, eu também achei, sabe? Quando eu propus de fazer... Mas eu sou desse jeito, né? Você propôs de fazer o Evangelho de Marcos em fevereiro, e aí você fala, bom, beleza, né? Eu já estudei Marcos 20, 30 anos atrás, né? E eu falei, bom, beleza, eu lembro, né? Aí você vai pegar e começa a ler, aí, putz, tem um monte de coisa aí
difícil de você resumir, né? Sintetizar. Não dá para deixar para lá. Entendeu? Aí foi difícil. A maior dificuldade que eu tive em fevereiro no Evangelho de Marcos foi decidir o que cortar. Né? Agora não, agora a gente tem tempo, então vai indo bem devagarzinho. Né? E também tem a questão das pessoas, né? Porque no curso de fevereiro a gente tem vários níveis de conhecimento também, né? Então é complicado você, às vezes, se aprofundar demais, e aí você acaba gerando mais dúvida na cabeça da pessoa que está fazendo o curso, não tem tanto conhecimento, né? É verdade, é isso mesmo. Para nós que já estamos aqui na caminhada, está sendo espetacular, né? Tá perfeito. Parabéns. Eu acho que a Maria já falou bem. Os cursos têm, primeiro, duração diferentes, né? Um é intensivo, o outro é extensivo, e nós poderia ter um outro que é tese de doutorado, etc, etc. Então, a adaptação do treinamento é para os públicos-alvo, né? E eu sei porque eu participo faz tempo dos cursos desses intensivos, né? Inclusive, Presencial. Quando era lá na paróquia São José Operário, né? Lá no salão, lá em cima. Presencial. Então, há uma diferença. A pandemia não traz vantagem nenhuma, mas uma das vantagens, se é que a gente pode considerar, é essa história do virtual, né? Porque permite às pessoas estarem, se alguém quiser estar em Belém, Pará, e tiver a vontade de acompanhar, poderá fazê-lo, né? Não precisará pegar um avião e vir a São Paulo para acompanhar o curso. Né? Verdade. Então, assim, agora, pelo que eu percebo, realmente é um aprofundamento, e se fosse uma faculdade, iríamos fazer teses e não sei o quê, soltar livro, não sei o quê, fazer aquele trabalho de conclusão de curso, não sei o quê. Mas, então, é adaptar ao público-alvo, né? E eu estou bastante gratificado com esse convite que eu recebi, e de acompanhar o treinamento a partir agora do meio do ano. Maravilha. Tá bom, então. Vamos fazer assim, pessoal? Oi, pode falar. Eu só fico na dúvida, porque, assim, eu fico pensando, eu acho que eu tenho... Ou eu penso demais, ou eu tenho muita dúvida na vida, né? Questiono demais. Minha irmã diz que meu grande problema é que eu gosto de ter respostas, né? Ai, você precisa ter resposta para tudo. Mas, às vezes, assim, eu fico tentando... Eu acho que desde sempre que eu estudei, eu sempre gostei de coisa de igreja, né? E eu sempre tento colocar isso na minha vida. E a impressão que eu tenho, às vezes, é que assim, gente, mas a Bíblia que eu estudo... Eu estava pensando hoje, eu falei assim, eu já conheço o Edson. Eu comecei a ter aula com você, Edson, a primeira vez que eu tive aula de teologia, porque, assim, eu sempre participei da igreja, sempre fiz curso bíblico, fiz aquelas coisas todas, mas o curso de teologia, que era uma coisa que eu queria fazer, eu comecei em 2012, eu acho, 2008, aliás, 2008 para 2009. Já faz alguns anos, né? E foi você a primeira aula que eu tive. E sempre foi algo que eu gostei muito. E aí, assim, de lá para cá, eu estava pensando hoje assim, gente, eu já conheço Edson há tanto tempo, mas parece que toda hora você sempre tem alguma coisa nova. Essa Bíblia que eu tenho aqui de Jerusalém, depois eu estava refazendo algumas anotações ali, aí eu vi que eu já tinha anotado em algum momento. Comunidade judaica, comunidade pagã. E eu tenho outras Bíblias que eu já tenho nesses tempos todo, né? Escrita até de cabo a rabo, que não tem mais lugar para escrever. E da Jerusalém acabou indo para o mesmo jeito. Não tanto, mas como. Aí eu fico pensando assim, gente, eu acho que só eu fico com um monte de dúvida, toda hora eu fico querendo perguntar, porque eu não vejo o povo perguntando tanto, mas eu e a Mariângela, tanto que eu até falo para a Mariângela, ai, Mariângela, eu tenho que perguntar menos, senão só eu fico perguntando, o povo deve achar que eu sou retardada. Mas a impressão que dá é que assim, por que eu pergunto? Porque eu acho que isso tem que ser colocado na minha vida. E aí eu fico pensando, gente, há 2.000 anos, antes de 2.000 anos atrás, já se falava lá em Isaías e Jeremias, em tudo no Antigo Testamento, e Jesus é um reflexo de tudo aquilo, mas meio que muitas vezes ali no convívio do momento, passou 2.000 anos, a gente está igual, se não pior. Aí eu fico pensando,
Aí eu fico o tempo todo na minha cabeça, não, é que o Edson já falou que sempre a gente vai ser pouco, sempre vai ser pouco, porque a comunidade de Deus, a gente nunca vai ser muita gente, sempre vai ser pouco, que são aqueles que sempre vai estar pensando. Mas eu não sei, às vezes eu me sinto tão desanimada, Edson, ainda mais num mundo como está hoje. Eu sou uma pessoa muito... Eu acho muito lindo toda a ideia judaica cristã. As outras religiões pode ser, mas eu gosto da minha, entendeu? Mas, assim, a ideia do judaísmo, do cristianismo, toda essa teologia que se foi criando, tanto lá quanto aqui, com os padres, com tudo que a gente aprende, você fala, gente, mesmo que Jesus não tivesse existido, só essa ideia que eles colocaram no papel de uma ética, de uma moral, de uma forma de viver, por si só, não precisava nem ter um Deus que tivesse vindo aqui encarnado. Só por si já seria uma grande... Se não fosse uma religião, mas fosse uma forma de vida, como é alguns segmentos, já seria maravilhoso para se seguir. Mas mesmo assim, tem tanta gente no mundo que se diz cristão e você vê que parece que o que fala aqui é totalmente diferente do que fala ali, a gente consegue não colocar em prática. E é por isso que muitas vezes eu te questiono, mas e por quê? Por quê? Entendeu? Porque justamente disso. Eu falei, acho que só eu fico com essas dúvidas, né? É só isso que eu teria que falar. Não. Todo mundo. Eu acho que muita gente que se diz cristão não sabe o que é isso. Né? Não sabe o que é. Exatamente fulano é cristão, exatamente fulano isso. é cristão. Peraí, o que ele faz? O que ele pratica? Quais são as ideias? Você vê que não é. É muito simples. Mas não é só isso, Não precisava nem ter um curso de teologia para saber que não é. Então, Elizabeth, tem gente que nem faz o curso. Tipo, é como eu falo para minha irmã, eu falo assim, filha, você está falando de algo que você vai ali na igreja, mas você não pega para estudar. A gente que pega, a gente para e fala assim, gente, mas pelo amor de Deus, como pode, né? Agora, imagina aquele que só vai na igreja ou não tem nenhum... E só tem mesmo a obrigação ou, digamos, o vínculo, sei lá a palavra que se dê, de tipo assim, eu vou lá na igreja e comprei um rito. Talvez seja um rito, ou eu vou ali para garantir a bênção da semana, a troca, a retribuição, né? Isso são aqueles que são assim, e eu falo isso na minha própria família, tem isso. Só que tem gente que você vê que estuda. E como pode ser? Se a palavra é a mesma, eu até entendo lá o lado judaico, que fala da mesma palavra, é tirado vários entendimentos. Mas se ele é iluminado por Deus, como que os entendimentos podem ser tão diferentes na mesma palavra? É isso que eu não consigo entender. Eu entendo, na verdade, é que a pessoa não está procurando ouvir a palavra de Deus, mas querendo, na palavra de Deus, justificar os próprios atos, aí ela ouve a si mesma e tira da palavra de Deus o que ela quer. E é isso que eu tento não fazer. É óbvio que a gente faz. É óbvio que a gente não é que o bom samaritano, a gente é cheio de defeitos, que nem o rico ali, que tenta falar, eu cumpro isso desde o começo. Aí a gente fala assim, a gente tem a noção que a gente fala assim, eu tento cumprir, mas não dá toda hora, né? Então, mas assim, e aqueles que falam que sabe? Eu acho triste, porque é como se a gente estivesse jogando fora. É que nem eu falo, é uma lógica que eu uso assim, o cérebro, Deus, se não existisse ser humano, mas existisse só o cérebro de Boltzmann, a cabeça, o cérebro da gente, só o nosso cérebro de fazer tanta conexão é algo tão maravilhoso, e a gente joga neurônio à toa fora, né? Não usa o que Deus deu pra gente, isso é triste, eu acho. É isso aí. Beleza. Bora lá, povo? Quem puxa a oração para nós aí? Vamos lá. A Elizabeth. Então, vamos agradecer a Deus essa aula, que todos nós tenhamos uma excelente semana, que tudo que a gente aprende estudando a palavra, que a gente consiga pôr em prática. Não é fácil, como diz a Lúcia, não é mesmo, mas se a gente aos pouquinhos vai tentando, já é uma grande coisa, né? Então, vamos rezar um Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Falou, pessoal. Valeu. Obrigado. Bom, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Boa semana. Dia da criança de Nossa Senhora. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau.